queria fazer um resumo da nossa situação atual, pegando só uma coisa que a Domi falou. Por que não dialogar? Isso para tudo, cara. As pessoas não conversam. Esse canal foi criado porque as pessoas perderam o poder de trocar ideia, de dialogar. Então, assim, cara, conversa. Todo mundo hoje em dia está tão cheio de verdade, tão cheio de certeza, que ninguém mais conversa, ninguém mais sabe. Você falou do lance do psicossomático, isso é muito engraçado. Assim, tem um lado engraçado, tô falando de mim, né? Então, de mim eu posso... tudo tem. Ô, Domi, desculpa. Cara, tudo eu sou tem. o tipo da pessoa... Não, sem brincadeira. Eu sou o tipo da... Eu trabalhava numa empresa e a gente fazia, todo final de ano, a gente fazia um trabalho a gente ia passar um dia com umas crianças de um lar lá de Carapicuíba. Assim, era um dia muito gostoso. Só que assim, a maioria das crianças tinha piolho. Eu ficava coçando a cabeça uma semana e eu nunca peguei a porra do piolho. Você entendeu? Sabe, tipo assim, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Se eu tiver com... Eu tô perto de uma pessoa que tá com, sei lá, agora a gente tá falando do corona. Se eu estiver perto de uma pessoa que eu fiquei sabendo que a pessoa tem corona, eu vou ficar numa piração de espirrar 3 dias e achar que peguei também, sabe? Rolam uns baratos assim, a gente fica meio... Assim, eu acho que a parte psicológica, ela sempre vai ter um peso, sempre. E é lógico, por que a maioria das pessoas, quando tá com um problema, tipo, foi mandar embora, e aí a pessoa fica doente depois, porque, porra, cabeça da pessoa, cara, você tá triste, você tá mal, você tá para baixo. Mano, né, nessa pandemia, quanta gente aí não tá caindo doente com outras doenças porque não tá aguentando a bucha do isolamento, sabe? E aí você pensar que... E aquele negócio, pô, eu quebrei o pé recentemente. Cara, eu fui no ortopedista, eu fiz cirurgia, eu tomei remédio, eu fiz fisioterapia, eu levei a sério. Porque quando o problema é na cabeça, eu acho que é frescura e vai passar. Porra, uma merda, isso é louco, né? Então, eu vou emendar até, tipo, já vou passar a palavra, Domi, mas assim, emendar nesse pensamento. Como é que a gente muda isso? Porque assim, a gente tem da década de 90, os nossos pais, a gente na adolescência e tudo mais, você ia no psicólogo, você era louco. Né? Por mais que tivesse psicopedagogos na escola e tudo mais, você era louco. Hoje em dia, ainda tem isso dos nossos pais, avós, e boa parte da nossa geração também vê dessa forma, mas você também tem o outro lado, que é um lado que, na meu ver, também é tão perigoso quanto, que é o da glamorização da depressão. O que eu quero dizer com isso? E dos outros transtornos, né? E às vezes nem de fato tem um quadro de depressão, que tem um quadro, né, necessariamente, mas está lá no Twitter. Uau, tô com a terapia em dia, já fiz 30 sessões esse mês, sabe? Não, e tem um outro lance também, deixa eu só cortar rapidinho, que assim, é que nem... Agora não tá tanto, mas há uns 4, 5 anos atrás, todo mundo que era mal educado falava que era bipolar. Mas sabe que na verdade, eu vou só refazer a palavra glamorização para evidência. Sabe por quê, Ricardo? O que acontece? Hoje, ainda bem, com a tecnologia, a gente ganha mais informação. Informação não é conhecimento, são coisas diferentes, né? E esse é o problema então, da internet. A informação... Exatamente. Então, as pessoas pensam, por exemplo, que sentir tristeza é estar deprimido. Então, muitas pessoas fazem o autodiagnóstico ou vão em profissionais que, de repente, por uma questão também de desconhecimento, trazem esse diagnóstico ou, né, falam sobre isso, mas não possuem o conhecimento necessário e real. Então, as pessoas hoje, elas não podem ser tristes? Claro que pode. Tristeza é uma emoção básica que é inata ao ser humano, assim como a alegria, o medo, o nojo. Então, isso faz parte do ser humano, só que as pessoas não entendem que existe um caminho a percorrer entre a tristeza e a depressão. Então, por exemplo, antes de um diagnóstico de depressão, nós temos que pensar, se eu fico triste um dia ou outro por alguma situação, ok, né? É saudável, é o esperado. Se o seu cachorro morreu, você tem que ficar triste, pô. Exatamente. Se você não fica, você tem um problema tão sério ou maior. Né?
Agora, tem pessoas que sentem mais, por exemplo, a tristeza, sei lá, de 7 dias na semana, sentem a tristeza o dia inteiro, os 5 dias direto. E faz durante 3 meses que elas se sentem assim. Então, aí a gente pensa num outro diagnóstico, que é o episódio depressivo, mas também não é depressão. Depois, quando a gente chega na depressão, a gente tem graus, que é a leve, moderada e a severa. Então, não é simplesmente só falar, você está com depressão, é analisar a frequência e a intensidade que os sintomas se apresentam. Mas é claro que a pessoa que é publicitária, de repente, eu vou dar um exemplo, ou a pessoa que trabalha na limpeza, ou a secretária, ou, né, o professor, será que eles têm, de repente, esse conhecimento? Têm obrigação de ter? De forma alguma. Né? Isso daí, a informação, ela pode vir, o conhecimento pode vir também, mas sempre através do diálogo. E aí, o que acontece? As pessoas falam mais em depressão porque isso está em evidência. Quer dizer que necessariamente seja algo ruim? Não, porque elas começam a entender que, poxa, existem doenças emocionais, existem coisas que não são saudáveis. Então, sentir tristeza 5 dias na semana, o dia inteiro, não é algo natural. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Então, busca-se o apoio, o auxílio, porque antigamente não. Antigamente, de fato, na época dos meus pais, então na década de 50, 60, era frescura. Você com um bom tanque de roupa, você resolvia a sua tristeza. Vai lavar louça. Exatamente, só que não é assim, né? Eu lavo louça todo dia e sou feliz. Eu lavo louça todo dia, eu sou tristão quando eu tô lavando, eu odeio lavar louça.